A história que eu vou contar hoje envolve traumas relacionados à vida familiar, violências nos tempos de escola, abusos sexuais, desilusão da religião e problemas psicológicos desencadeados na vida adulta. Depressão, ansiedade, surto psicótico. Essa é a minha história. E se você quer me conhecer de verdade, assiste esse vídeo até o final. Olá, eu me chamo João, eu tenho 32 anos e eu vim de uma família comum, tradicional, brasileira, dessas que você tem a presença do pai junto com a sua mãe. Meus pais até hoje são casados, eu possuo 2 irmãos mais velhos, sendo que eu sou o filho caçula. Minha família, ela sempre foi muito cristã, católica, praticante. E eu cresci tendo essa imagem do meu pai, né, como um homem trabalhador, provedor da casa, que sempre sustentou a nossa família. E a minha mãe, sendo dona de casa, ela sempre manteve toda essa harmonia dentro do nosso lar e cuidava de nós 3 como filhos, ainda dava conta do marido e ainda empreendia. O meu mundo infantil, ele foi permeado por muita imaginação, muitas brincadeiras que trabalhavam mais o lúdico do que a força física. Eu basicamente cresci com mulheres, rodeado pela minha mãe, pela minha irmã e também tias, primas que frequentavam a minha casa. E todo o meu imaginário infantil sempre foi permeado pelos programas matinais, então eu assistia Xuxa, Angélica, colecionava álbuns de figurinha e, consequentemente, eu era uma criança muito autêntica, muito expressiva. Lá nos bastidores da igreja, como meus pais eles sempre frequentaram muitos eventos, eu tive a oportunidade de explorar muitos dos meus dons artísticos, meus talentos, através justamente das artes. Então, na igreja eu cantava, eu dançava, eu atuava, eu era muito engajado, participava de inúmeros grupos, eu fui coroinha, participei de grupos da infância missionária, lia evangelhos no púlpito, cantava salmos. Na minha quadra, inclusive, me chamavam de Batistinha, eu era conhecido dessa forma porque eu gerava todo esse encantamento como se eu fosse uma criança prodígio. Porém, toda a história tem os seus 2 lados. Enquanto eu me expressava, enquanto eu brilhava e mostrava toda a minha espontaneidade, quando eu cheguei na vida escolar, eu comecei a gerar grandes conflitos. Essa espontaneidade e naturalidade que eu tinha dentro das igrejas, eu não conseguia expressar dentro da escola. Eu sempre acabava sendo rodeado por grupos de meninos que basicamente só sabiam jogar futebol. E desde então eu comecei a sofrer muito bullying. Eu sempre fui muito chamado de gay, viado, de boiola, todos esses apelidos pejorativos que são direcionados para nós homens. Eu fui crescendo, o tempo foi passando e essas violências dentro da escola elas começaram a aumentar, até que um dia, num desencadeamento de violência na minha escola, isso foi parar para os ouvidos do meu pai e ele tomou uma atitude drástica. Existe uma grande diferença entre a criança que sofre racismo na escola e a criança que sofre homofobia, como eu sofri. A criança que sofre racismo, uma vez que ela chega com essas histórias de violência na escola dentro de casa para contar para os seus pais, ela encontra no modelo dos seus pais, na referência que ela tem da própria cor de pele deles, um acolhimento. Até porque os próprios pais, eles podem ter experienciado e vivenciado esse preconceito na própria pele. Já uma criança que sofre homofobia dentro da escola, uma vez que ela chega para contar esse tipo de situação dentro de casa, como foi a minha vida, a minha experiência, isso causa uma certa repulsa, principalmente quando é dentro de lares extremamente machistas. E essa repulsa, ela causa esse afastamento, gerando na criança um grande trauma relacionado à rejeição. Meu pai, ele não sabia lidar, ou ele não tinha informação, não tinha conhecimento e compreensão para saber lidar com essa violência que eu sofria naquele momento. A atitude dele foi me transferir para uma escola bem distante da que eu estudava naquele momento e também ele me obrigou a raspar a cabeça para que quando eu chegasse nessa nova escola eu pudesse parecer mais macho. Eu não sabia exatamente o que eu fazia de tão errado que gerava todo esse rebuliço, mas eu sabia que eu precisava mudar.
E essa mudança, ela veio a partir de sentir na pele que eu não me sentia aceito, eu não me sentia pertencendo, né, a uma certa expectativa que talvez meu pai tivesse construído de mim mesmo. O meu cabelo, ele sempre representou uma grande fonte de autoestima para mim. Meu cabelo liso eu puxei da minha mãe e sempre curti muito o meu cabelo liso ele era cortado em cogumelo. Naquele momento ter sido transferido para essa escola distante e principalmente tendo sido raspado a cabeça, naquele contexto novo, escolar, de ter de lidar com novas pessoas, de fazer novas amizades, eu acabei não conseguindo me desenvolver. Eu acabei me retraindo a tal ponto que eu me fechei e não fiz amizades nenhumas. Eu me sentia excluído, eu era sempre o último a entrar nos grupos, eu me sentia feio e sofri um grande isolamento social. Comecei a achar perigoso demais ser eu mesmo no meio da sociedade. Os anos foram se passando e à medida que eu ia evoluindo e crescendo, eu entrei na pré-adolescência e comecei a me comparar muito com os outros meninos ao meu redor. Eu sempre tentava me espelhar de algum modo e tentar adquirir alguma masculinidade, algum modelo de referência que eu pudesse copiar, porque eu não me sentia seguro para ser quem eu sempre fui. Uma vez que aconteceu isso tudo, eu não tinha mais como trazer todas as situações que aconteciam na rua para dentro de casa, porque eu não sentia esse acolhimento e eu não sentia que eu podia expressar realmente a minha vulnerabilidade, porque eu sentia que eu ia ter que lidar com todos os meus problemas a ferro e fogo. E a forma que eu tive para lidar com todas essas violências foi justamente me fechar, me retrair e ao invés de virar uma pessoa violenta, eu virei uma pessoa com um manto de invisibilidade. Eu senti uma grande pressão no início da minha pré-adolescência de mostrar e provar a minha masculinidade. E como eu me comparava muito com os meninos da minha idade, e eu percebia que naquele momento eles já começavam a se relacionar, eu comecei a me colocar nessa situação também de querer experimentar esse universo de me relacionar com as outras meninas, que até então elas eram sempre minhas amigas. E foi numa dessas situações que eu me coloquei numa situação de estar com uma moça mais velha e eu levei ela para dentro de casa. E naquele momento eu senti que eu poderia provar a minha masculinidade transando com essa menina. Só que era uma pressão que eu enfrentava naquele momento que não era natural eu estar relacionando com essa menina. Era mais um ato de me provar alguma coisa, de ter que dar satisfação para alguém. E claro que isso deu ruim. Naquele momento eu não sustentei a situação, então eu não tive ereção, eu não transei com essa menina. E essa menina, ela levou essa história para os outros meninos da escola. Eu fui chamado de broxa durante um ano inteiro. A questão de broxar para o homem, ela mexe com uma parte tão profunda que você começa a não se sentir potente, não se sentir forte o suficiente, não se sentir de alguma forma com nada para se autoafirmar. Naquele momento, todas essas estruturas internas elas foram muito remexidas por causa justamente dessa situação que eu obviamente não soube conduzir e que naquele momento, através dessa situação, eu comecei a matar muitas aulas. Naquele ano foi o primeiro ano que eu reprovei na escola, justamente porque eu não me sentia confortável estando dentro de sala de aula e também essas situações eu nunca considerei levar para dentro de casa e ter qualquer apoio ou qualquer diálogo a respeito disso com os meus pais. A sexualidade sempre foi um grande tabu dentro de casa. A palavra sexo praticamente uma palavra inexprimível. Eu só ouvia falar de sexo geralmente nos eventos religiosos a qual eu ia junto da minha família, eles frequentavam, e que lá naquele contexto eu ouvia falar de que sexo era sujo, de que sexo era errado, de que sexo era pecado. E falar sobre homossexualidade era falar sobre condenação ao inferno. E eu não falo isso de um modo figurativo porque eu, quando criança,
eu pude ouvir isso de um adulto detentor da palavra de Deus. Me condenou quando criança ao inferno. Todas essas experiências, todas essas vivências, elas marcaram profundamente a minha alma, no nível de que nos primeiros anos de vida, sofrendo bullying na escola pelos meninos, eu praticamente deixei de confiar nos homens. E nessa situação, na minha pré-adolescência, eu também deixei de confiar nas mulheres. A única pessoa imaculada que detinha o manto de santidade, a qual eu achava que eu poderia confiar, era justamente o padre da paróquia. Que naquele momento ele me gerou uma receptividade, me deu um sorrisinho de canto de boca e me deu acolhimento. A masculinidade que eu achava que me faltava, ela se expressou a partir daquele momento de um modo que foi até reverso. Eu já havia ouvido tanto na minha vida de que eu era viado, de que eu era bicha, de que eu era boiola e tudo mais, que naquele momento isso se expressou em uma revolta e eu falei, se é pra ser viado, se esses adultos todos que detêm todo esse conhecimento, essa sabedoria, esses valores, eles me condenaram a ser viado, então vamos ser viado. E foi aí que eu me coloquei em inúmeras situações de abuso sexual e que, de certa forma, teve o meu consentimento, mas a partir de um ponto de que eu alimentava dores e carências quando me faltava acolhimento e amor. E longe de mim condenar a minha educação que eu tive dentro de casa, porque meu pai, ele foi um homem que foi abandonado pelo próprio pai. Então ele não teve referência nenhuma de como saber me educar e principalmente ele deu o melhor que ele pôde, mas principalmente confiando nesses valores que estão aí postos na sociedade. Valores principalmente voltados para o conservadorismo e moralismo cristão. E eu acho que o que mais o meu pai temia foi o que de certa forma veio a acontecer no próprio nariz, né? Essa minha história, ela não é uma história só minha. É uma história de muitos meninos, de muitas meninas que sofrem todos os dias abusos sexuais dentro do próprio contexto familiar ou nas proximidades de onde a família menos espera. E de algum modo, eu sei que essa história ela vai ressoar, ela vai repercutir. E em breve eu vou trazer mais situações e principalmente isso me gerou no mundo do trabalho e consequentemente na minha vida adulta